Não, tá vendo? Ai, do céu. Como é que voltou? Por favor. Tá gravando. Voltou? Não, a tela sumiu, hein? Olha aqui. Eu vou gravar com uma tela azul. Foi para gravar. Windows. Ó, Vitinho, pareceu Não, Vitinho, pareceu um monte de desenho aqui, cara. Ajuda. Ah, não, clicou sem querer em algum lugar aqui. Clicou sem querer. Tá bom. Fecha o meu. Já tá gravando. Já. Bem, meus amados irmãos, muito bom dia a todos novamente. Que todos recebam o meu abraço, o meu afeto, o meu carinho, a minha imensa gratidão por estarmos juntos em mais essa manhã de hoje. Lembrando a todos que procurem deixar suas câmeras, seus microfones desligados, para que tenha o mínimo de interferência possível. E lembrando que todos nós estamos conectados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, formando um único campo vibratório de energia e de amor, levando na intimidade dos nossos corações e dos nossos pensamentos o desejo mais profundo, mais íntimo dos nossos espíritos, que é o aprendizado em definitivo do amor. Criatura divina que somos, espíritos imortais, com a oportunidade bendita do aprendizado, como Jesus, o nosso modelo e guia, anda aqui conosco. Esse é meu armário, filha. E onde tá meu armário? Seu armário tá aqui. Aqui meu armário. E onde tá o armário do papai? Deixa eu ver também. Não sei se todos estão me ouvindo, estão me vendo, né? Teve alguma interferência, mas vamos dar continuidade aí no nosso encontro da manhã de hoje. Amados, buscando em nossos corações a nossa intimidade, trazendo o amor dos bem-feitos amigos que nos assistem, nos ajudam em nossas casas, falando-nos, né, para que possamos entender melhor o que nós temos que fazer no nosso dia, o que temos que trabalhar na nossa intimidade, nas dificuldades que temos nos nossos sentimentos. Somos esses Espíritos de Deus, caminhando, tentando aprender, tentando fazer o melhor possível de cada um de nós. Mas ainda temos tantas dificuldades em lidar com o que nós sentimos. Meus amados, o propósito dos nossos encontros das manhãs são para que possamos lidar melhor com os nossos sentimentos, para que possamos lidar melhor com o que sentimos diante dos estímulos que recebemos de todos os lados, em cada experiência, em cada encontro, em cada momento, sentindo em nossos corações que nós somos essas criaturas de Deus e que o infinito amor e a infinita bondade cuida de todos nós. Mas
no trabalho de redenção, ou seja, no trabalho das nossas ações diárias, das nossas criações mentais, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. É da nossa parte a construção íntima desses valores. E não tem como, se não for na experiência, se não for no entrechocar das relações, que nós conseguiremos ir burilando a criatura divina que somos, o espírito imortal, criado simples e ignorante, caminhando em direção à luz. Por isso, amados, os nossos encontros dos domingos de manhã são com o propósito de nós conseguirmos sintonia melhor conosco, com a criatura divina que somos, e com o infinito amor de Deus, o nosso Pai. E nós, que procuramos compreender a nossa vida, pautar os nossos sentimentos, baseado nas orientações, nas recomendações, nos esclarecimentos da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, que tem como estrutura de ensinamento o modelo, o guia da humanidade, esse Espírito sublime, o nosso amado Mestre Jesus. Espírito magnânimo, e desde a estruturação da nossa escola planetária, ele já foi o arquiteto do amor, da composição de toda a parte física a nos receber. Esse Espírito magnânimo que desceu das regiões celestes para reencarnar aqui conosco, para exemplificar as leis divinas do amor e nos orientar na nossa caminhada evolutiva, que é, em essência, nós agirmos, pensarmos, fazermos, falarmos de acordo com as leis divinas que estão gravadas em nossas consciências. Por isso nos encontramos nesses domingos de manhã, para que possa trazer mais clareza, mais lucidez no Espírito Divino que somos, e para que possamos, a cada dia, a cada minuto, as nossas ações, as nossas criações mentais serem pautadas nos exemplos, nos esclarecimentos e nas recomendações do nosso amado Mestre Jesus. Por isso, não tem como nós começarmos os nossos encontros se não for buscando esse coração magnânimo, esse Espírito que continua, como sempre fez desde a estruturação do nosso planeta, a nos amparar, a nos assistir, a nos ajudar de infinitas formas. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos amorosos e bons, especialmente os ligados ao Hospital da Esperança, dirigido pelo nosso professor Eurípides Barçanufo, que incansavelmente, por amor, acolhe os nossos corações cheios de imperfeições, agasalha as nossas mentes com criações mentais ainda doentes e desequilibradas. Esses espíritos magnânimos que espalham-se em todos os lares, levando as vibrações amorosas do acolhimento, para que possamos sentir que jamais estamos sozinhos ou estamos abandonados, e estamos sempre amparados e assistidos por amor. Esses espíritos amorosos e bons que não nos cobram, não nos julgam, não nos criticam, acolhem-nos
com todo afeto e carinho, porque conseguem perceber em nós a criatura divina que somos, os irmãos que somos, apesar que ainda apresentamos as imperfeições, que ainda cometemos os deslizes, mas esses espíritos bons nos acolhem sem nenhuma exigência. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que o seu amor ampare todos os nossos corações através desses seus mensageiros de luzes. Em primeiro lugar, Jesus, é claro, é a nossa gratidão por tudo nas nossas vidas, Jesus. Pela família que temos, pelo local que nascemos, por todas as potencialidades que trouxemos. Enfim, Jesus, obrigado, Senhor, por tantas oportunidades benditas. Mas a cada dia que passa, somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na intimidade. Impulsos, vontades, desejos, que insistem em assaltar os nossos pensamentos. E já sabemos que são desejos inferiores, energias doentes, desequilibradas, que ainda carregamos em nossas células perispirituais, que tem dificultado tanto, Senhor, a nossa caminhada. Por isso, aqui estamos mais uma vez. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, a nós entendermos em definitivo que nós nos encontramos no melhor lugar com as melhores pessoas, porque sabemos, Senhor, que o Senhor não nos colocaria se não fosse em local e com irmãos em ambientes reencarnatórios que nós necessitamos. Ajuda-nos, Jesus, para que com o nosso esforço, com a nossa perseverança, com a nossa boa vontade, com o suor das nossas testas, em trabalho para todos, em esforço para servir mais, amar mais, compreender mais, perdoar incondicionalmente, possamos, Jesus, ser instrumentos do seu amor para quem quer que seja que aproximar de nós, por um instante apenas, possam sentir, Senhor, o seu amor refletido em nosso abraço, em nosso olhar, em nosso aperto de mão. Enfim, Jesus, ajuda-nos a ser instrumentos do seu amor, a levar os estímulos da esperança e da imensa alegria de viver. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus.
Bem, meus amados, como sempre, nós falamos, né, da criatura divina que somos, do momento evolutivo que nós nos encontramos. Falamos que a nossa escola planetária, entre os bilhões de escolas planetárias desse universo infinito, a nossa ainda está com uma escola de provas, expiações e reparações. E vivemos a oportunidade bendita de estar, como disse Jesus, maior evolução no nosso planeta, que é a da reencarnação, em que nós estamos, então, com a maior oportunidade, que ninguém verá o reino divino, vê o reino divino, se não nascer de novo. Então, nós aqui nascemos de novo. E nascemos de novo em um momento de receber estímulos, um grande momento da evolução do nosso planeta e, consequentemente, de todos os nossos corações, que é a entrada no mundo de regeneração. Todo o processo de mudança profundo como está ocorrendo, onde todos os corações, 30 bilhões de espíritos ligados à nossa escola planetária, nós somos esses 8, então estamos entre os 8 bilhões encarnados. Que a consciência disso possa nos ajudar a nós enfrentarmos o nosso dia a dia, nossa experienciação, nosso tempo, com consciência, entendimento, compreensão de qual é a nossa parte. O que temos que fazer nesse concerto divino da evolução? Porque jamais o planeta será regenerado, passará para um planeta de prova e expiações para um planeta de regeneração ou regenerado, se eu não regenerar o meu coração. Porque enquanto tiver um coração, que ainda não tiver entrado no nível de afeto e de amor, coerente com a estrutura psicoenergética do planeta, ele ainda não será regenerado. Então, que nós possamos, nessas manhãs, trazer essa compreensão a nos ajudar no nosso dia a dia. Qual é a nossa parte? E, como temos a recomendação do nosso diretor espiritual, professor Eurípides, do estudo, da análise, da compreensão, de procurar vivenciar a estrutura de ligação com Deus, o nosso Pai, que é o nosso Evangelho. E como a gente tem seguido na sequência, né? Mas lemos na semana passada o capítulo 22, que é: não separeis o que Deus juntou. E, amados, até como recomendação da Ellen, que está comigo, e tendo a percepção de quanto esse assunto é complexo, quantos corações, bilhões de corações, que muitas vezes encontram aqui constrangidos, com imensa dificuldade de lidar com o que sente. E, como fizemos as leituras no domingo passado, trazendo os esclarecimentos do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, e lendo aqui, né, porque como nós falamos sempre, a estrutura do Evangelho aqui é tão profunda, diz a semente das parábolas de Jesus, e seus esclarecimentos são tão profundos, que às vezes demoram tanto para germinar. E
ficou-me então a impressão, perdoe-me, né, que talvez todas as colocações de domingo passado trouxe talvez peso ou angústia ou dificuldade para alguém que está enfrentando essas situações. Então aí, recebendo pedidos para que continuasse falando, para que nós pudéssemos descortinar um pouco mais, porque esse assunto é o que tem levado a, vamos dizer assim, a maior pandemia do planeta Terra. Não é, por exemplo, o vírus, esse vírus que circula. É esse sentimento, essa dificuldade de compreender o que é que eu tenho que fazer com as relações em que eu me encontro. E então a gente vai falar de novo, vocês me perdoem, né, novamente desse assunto. E voltando aqui então, fazendo aqui a leitura novamente, depois a gente vai pegar outros focos, né? Não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Como comentamos aquele dia, se vocês olharem nos outros 21 capítulos, os espíritos superiores da equipe do Espírito de Verdade fizeram comentários. Nesse capítulo, eles não fizeram comentários. Mostrando para nós aí toda a estruturação que Allan Kardec fez, e esse realmente é um assunto nosso. A referência do que fazer com o que nós sentimos, Jesus já disse, para nós amarmos e perdoarmos incondicionalmente. Então, por isso até que os espíritos superiores não trouxeram nenhum tipo de fala nesse capítulo. Mas vamos ler de novo aqui, vamos pegar algumas palavras e vamos tentar trabalhar nessas palavras. Também os fariseus vieram a ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Vamos trabalhar aí por qualquer motivo? Porque perceberam a pergunta? Porque naquela época nós temos que às vezes fazer alguma reflexão. Há 2000 anos atrás, não era a sociedade agora do século XXI. E há 2000 anos atrás, o divórcio já existia. No entanto, que ele falou, né? Será permitido a um homem despedir a sua mulher? Mas qual foi a pergunta? Por qualquer motivo? Então, na minha relação, no meu compromisso, eu vou deixá-lo por qual motivo? É isso que nós procuraremos nessa manhã de hoje. Tentar trabalhar aí o que Jesus respondeu. Jesus, então, dá para perceber aqui também que essa conversa estava sendo em alguém, não era com as pessoas comuns. Dá para perceber pela conversa aqui que eram espíritos, na época, entendidos das leis. Vamos dar um exemplo assim, como se fosse uma conversa entre todos os membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, discutindo um ponto. E Jesus, então, inclusive, fez a referência. Não leste, é a mesma coisa que o juiz diz assim para o outro, não viu na Constituição, no item tal, do item tal? Ele disse, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E aí, os outros entendidos das leis fizeram, então, retrucaram, né? Mas por que, então, retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Porque naquela época, inclusive, no início de casamento, tinha os dotes, que era realmente, se quando separasse, para a mulher, entre aspas, não ficar insegura, ela pegava o dote novamente. E o que Jesus respondeu? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se as vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. É
claro que aqui nós estamos falando desses costumes lá de 2000 anos atrás. Como falar de um assunto tão complexo, tão profundo? Porque é exatamente o que borbulha, o que ferve nos corações aflitos, porque, é claro, aqui nós vamos falar estruturados nos esclarecimentos, nos ensinamentos da doutrina espírita. Nós vamos falar aqui não do relacionamento apenas deste momento, de corpos. Nós vamos falar aqui de relacionamento de espíritos imortais, de criaturas de Deus, que já reencarnou milhões de vezes, já experienciou milhões de relacionamentos, já teve milhões de relações em espíritos que somos, que já reencarnamos aqui milhões de vezes com um corpo fisiológico masculino, que já reencarnamos aqui milhões de vezes com um corpo fisiológico feminino, que já reencarnamos juntos milhões de vezes. Ora, alguém vem primeiro e vai ser o pai e a mãe. Ora, alguém vai ser o filho, a filha. Ora, encarnamos aqui e agora ser o esposo. Ora, encarnamos aqui e agora vou ser a esposa. Nós procuramos nessa manhã trabalhar o entendimento. Novamente que nós falamos, o que é a minha parte? O que eu tenho que fazer com o que eu sinto? Com os compromissos que eu assumi. Ter o entendimento que eu assumi compromissos antes desse berço. Ter entendimento que eu fiz um planejamento, um projeto reencarnatório. Amados, é muito importante entender uma coisa agora. Esse planejamento, esse projeto reencarnatório, ele é dinâmico. Por quê? Porque ele tem o propósito de fazer mudar, trocar, renovar os nossos sentimentos. Então, esse projeto encarnatório nosso, ele é para a transformação íntima da nossa intimidade. Não é algo engessado, como já falamos. Existem as injunções reencarnatórias, que aí a obrigação não tem jeito. Mas nós estamos falando de compromissos reencarnatórios. E como é que nós temos feito ao longo dos milênios com os compromissos que assumimos? E nessa encarnação? Como têm sido os compromissos que nós temos assumido? Como é que nós estamos fazendo com eles? É nesse propósito, nessa reflexão, que nós gostaríamos de trabalhar nessa manhã de hoje. E não sei como fazer, porque também, quem sou eu? Sou ínfimo. Mas, do livro Pensamento e Vida, né? Como é que nós vamos falar de transformação íntima, de mudança, de compromissos, se nós não falarmos na lei que rege o universo infinito? Por isso é que eu peguei a lição 30 do livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel, através da mediunidade do nosso magnânimo Chico Xavier, trouxe, inclusive intitulou esse capítulo de Amor. E aí então nós vamos ler alguns parágrafos aqui para que nós possamos refletir, para que nós possamos entender o que nós vamos fazer com o nosso compromisso, para que nós possamos dar conta de lidar com o que nós sentimos e dar uma direção. Direção essa em consonância com as leis divinas que estão em nossas consciências e com o propósito do nosso projeto reencarnatório. E aí, então, se nós não falarmos de amor, né? E como é que é a primeira frase que Emmanuel nos trouxe na definição de amor? O amor puro é o reflexo do Criador
em todas as criaturas. Tem ideia da dimensão e da profundidade dessa frase? O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Eu, como criatura divina, como eu estou refletindo o amor do Criador? Então, o primeiro conceito aqui que estruturou agora o nosso entendimento em mais profundidade. O verdadeiro amor, o puro amor, é somente o do Criador. Nós somos reflexos do seu amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Em mim e em todas aquelas do universo infinito. E em todas aquelas que está relacionando comigo. Agora, eu só posso ser responsável para refletir o amor divino por mim. Eu não posso exigir a reflexão do amor divino no outro. Então, isso aí já vai trazer uma estrutura muito grandiosa para a minha compreensão, porque eu não mais cobrarei ninguém por nada. Não cobrarei de ser amado, não cobrarei de ser compreendido, não cobrarei... Não. Porque a responsabilidade de refletir o amor divino é minha responsabilidade. E o que nós podemos analisar em mais profundidade aqui, então? Que eu, como princípio inteligente do universo, é espírito, criado simples, e vim passando por todos os reinos. Amados, porque se nós formos compreender desde o reino do mineral, é a própria lei divina do amor que faz as ligações entre os átomos da matéria, que compõe e estrutura. E desde então, vamos assim dizer, antes de sermos criados, nós já éramos e já somos infinitamente amados. Todo mundo sente isso? Que é infinitamente amado. E ao longo dos milênios e dos milênios na nossa caminhada evolutiva, onde já passamos por todos os reinos anteriores, né? Porque é um caminho de evolução, lá do reino mineral, do reino vegetal, do reino do animal irracional, do reino do animal racional, que nós estamos hoje, a humanidade, e caminhando para o reino da angelitude. Mas desde que nós fomos criados, nós somos infinitamente amados. E as nossas ações é que vão fazer que, à medida em que nós agimos, pensamos, fazemos, de acordo com as leis divinas do amor, é que nós refletiremos o amor infinito de Deus, nosso Pai. Agora, que amor que eu reflito para quem aproxima de mim? Em que estado eu me encontro? É tão maravilhoso esse amor, eu não sei se eu poderia dar até esse exemplo, mas me veio à mente aqui. Eu não sei se alguém aí, em algum lar aí, com certeza muitos têm um cachorrinho. Esse cachorrinho, ele ainda não se encontra com a sua consciência contínua. Então, ele não tem consciência ainda da criatura que ele é. E ele já é infinitamente amado. Percebem isso? O infinito amor de Deus para conosco nessa caminhada. E aí, continuando mais um parágrafo aqui, porque, amados, cada parágrafo desse livro aqui nós ficaríamos 1 hora. E aí ele disse, né? O amor brilha em tudo. E em tudo pauta na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Que venha a ser o fundamento da vida e justiça de toda a lei. Porque, amados, não existe justiça sem amor. Justiça sem amor não é justiça. Então, nas minhas relações, como eu tenho essa percepção? Eu acho que é injusto
aonde eu estou, com quem eu estou, com quem eu escolhi para estar, que eu fiz o compromisso. Porque se não tiver amor, a justiça está faltando, não é completa. Porque só existe justiça se ela for estruturada no amor. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidão, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. No amor nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que apareceram no curso das civilizações, por temas de fé, e procura a comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Então, todas nossas relações estão estruturadas no amor. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito que nos ama, determine estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. O que nós podemos refletir? Que o amor infinito nos ama, mas determina que sejamos sempre na lei de responsabilidade que se manifesta cada um de acordo com a consciência e com as suas próprias obras. Então, o que eu estou experienciando na minha vida hoje? Como é que é o meu nível de relação? Como são os meus relacionamentos? O que isso está estruturado? Em toda a minha conduta milenar. E amando-nos, permite o Senhor, ilustramos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impulsamos ao mal, a própria o bem, que é a sua regra geral. Então, quem ficou aflito, muito aflito talvez, no domingo que passou, quando Emmanuel disse que o divórcio aos olhos da doutrina divina, da doutrina espírita do amor, é lamentável. Mas nós vamos voltar lá, ele disse, mas muitas vezes necessário. Necessário por quê? Porque Deus vai nos conceder a eternidade para nós reconciliarmos com quem quer que seja no bem, que é a regra imutável. Então, amados, enquanto eu tiver um sentimentozinho de raivinha, de magoazinha, de impaciência, de intolerância, com quem quer que seja, terei que estar junto até estabelecer a regra divina do infinito amor, que é o reflexo do amor divino em nós. Herdeiro dele que somos, raios da sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno em toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele instituída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, e empenhe o seu coração. Amados, o que é isso que está nos ensinando? Como é que nós estamos refletindo? Que ele disse, né? Que é da legislação por Deus instituída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali em luz, ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Amados, o que tem empenhado o meu coração? O que estrutura a minha alegria de viver? Que propósito eu tenho para os que estão comigo? E aí nós temos que buscar um modelo.
Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, a luz do nosso caminho. Em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração. E toda a vida, amando sem preocupação de ser amado. E auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Como é que é a minha experiência diária? Sou exigente do outro que convive comigo? Quero que ele faça as coisas de determinada forma, ou eu é que tenho que fazer? Eu é que tenho que refletir o amor. Jesus descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo do sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns a outros, como eu vos amei. Então, amados, qual que é o remédio para as nossas relações? Está claro, como estudamos no capítulo que o Emmanuel, vamos voltar a ele, né? Diante do divórcio, quando ele disse: divorciar, a nosso ver, é deixar a locomotiva e seus anexos. Quem responde pela iniciativa da separação, de certo que larga todo esse instrumental de serviço à própria sorte. Estudamos ali agora, né? E cada consciência é responsável por si. Não ignoramos que o trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre com a autorização e administração das leis orgânicas da providência divina. Ou seja, compreendamos isso em definitivo. Estamos nas famílias, de acordo com o nosso plano divino da reencarnação, estruturado nas leis divinas orgânicas do amor. E sendo assim, o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lastimável. E aí eu queria falar um pouquinho na outra colocação que Emmanuel colocou, com quanto às vezes necessária. Compreenderam o que vem a ser? Então, o que quer dizer? Que eu vou ter que usar de todos os recursos da estrutura íntima do ser que eu sou para o amor e para o perdão, para a compreensão, para a paciência e para a tolerância. Mas se chegar um momento em que esse convívio já não mais tem possibilidades de subversão de referências energéticas criadas talvez nessa ou em outras oportunidades anteriores, se ao invés de estruturar, porque eu é que tenho que ser responsável por mim, não posso ficar exigindo do meu cônjuge, do meu filho, da minha sogra, não. Eu tenho que olhar para mim. E ele disse, conquanto às vezes necessária. Porque se a estruturação de sentimentos, se a alimentação um do outro, porque nos relacionamentos nós nos alimentamos reciprocamente. Que tipo de alimento eu tenho concedido para quem está comigo? Que todos reflitam sobre isso, em todos os aspectos da vida. Cônjuges, filhos, irmãos, cunhados, sogras, genros, tudo. Como é que é, como eu reflito, como eu alimento, que tipo de campo vibratório de atmosfera psíquica eu crio, no contato, no diálogo, na vivência de quem está comigo. Se isso chegar a um nível em que, ao invés de estar estruturando amor, bondade, compreensão, estiver criando mais compromissos de rancor, de falta de paciência, de intolerância, de incompreensão,
Mas o Emmanuel sempre recomenda, os benfeitores recomendam, faça tudo. Mas se você já fez tudo, tenta fazer tudo novamente, para que você possa transformar a sua intimidade. Então, por isso que Emmanuel disse, sendo assim, o divórcio, a expressão da desistência, o abandono de compromisso é lastimável, conquanto às vezes necessário. Entenderam? Porque, conquanto às vezes necessária. Irmão ou irmã, que neste momento estão conectados conosco, estão passando por essa dor, por essa dificuldade. Porque essa é a pandemia, em definitivo, da estrutura para a nossa mudança. E aí, com raiz na responsabilidade do esposo ou da esposa que, a rigor, no caso, exerce a função de chefe e maquinista. Então, meus amados, como que nós vamos trabalhar, então, na nossa intimidade, as nossas relações? Qual é a orientação das leis infinitas que regem o universo infinito? É a lei do amor. Então, o amor, não é eu que crio o amor. O amor já existe, já existia quando eu fui criado. A minha conduta, o ser divino que eu sou, é que vai fazer com que eu reflita o nível desse amor. E sobre o amor, nada consegue opor. Sobre a bondade e o bem, nada consegue opor. É porque muitas vezes os nossos olhos não conseguem perceber o Espírito Divino e que nós somos eternos. Então, muitas vezes parece que o bem fica constrangido, parece que o mal prospera. Lógico, vivemos um mundo de provas, expiações. Quem são as nossas provas? Quem veio estar conosco para refletir as minhas imperfeições? Como estudamos no capítulo do livro lá, Luz no Lar, que nós refletimos, que as nossas relações, os espíritos que convivem conosco, é um telão refletindo nós nas nossas ações. Então, meus amados, quando alguém nos procura, ou quando nós somos quem estamos precisando de amparo e de auxílio, falando qual é a recomendação da doutrina espírita, jamais a doutrina espírita impôs e diz que algo é impossível, não pode. A doutrina espírita esclarece e mostra-nos que a responsabilidade é de cada um, mas tenta trazer com clareza, porque se nós estamos com essas pessoas, é porque nós necessitamos estar com essas pessoas. E o nosso compromisso é de amá-las. Amá-las que jeito? Do jeito que elas são. Porque é essa estrutura da nossa doutrina de amor e de paz e de luz que Jesus exemplificou. Qual que é a estrutura da nossa doutrina espírita? Tratar todos com benevolência, todos. Pai, mãe, sogro, sogra, genro, nora, governador, presidente, todos com benevolência. Aceitar as pessoas como elas são, meu marido, meu filho, minha esposa, minha sogra, meu genro, minha nora, meu prefeito, meu governador, meu presidente. Aceitar as pessoas como elas são. E se nós nos sentirmos magoadinhos, chateadinhos, achando que foi injusto, achando que algo injusto aconteceu conosco, achando que nós não merecemos o que aconteceu, que lutemos com todo o esforço dos nossos corações para o perdão incondicional.
Amados, nós temos poucos minutos, 5 só. Perdoe que muitos de vocês já devem ter ouvido, somente eu ter falado em relação, quando falamos desse assunto do divórcio, das separações, quando falamos do amor, porque nós começamos a nossa leitura falando do amor. E o amor que Jesus exemplificou e que ele pediu que nós nos amássemos. Como na evangelização de espíritos do nosso pequenino núcleo de amor e luz, o nosso abraço fraterno, nós temos a recomendação que para nós conseguirmos entender melhor o que sentimos, é preciso que nós conseguimos compreender o Espírito Divino que somos. E Jesus trouxe a estruturação, através do Espírito de Verdade, Allan Kardec, a nossa doutrina, e a continuidade dela com Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, e especificamente André Luiz, no livro Nosso Lar, onde todos que participam conosco é recomendado que faça o primeiro livro a ser lido. Vou só falar, porque é rapidinho, porque tem poucos minutos, do capítulo 36. O que é o capítulo 36? É quando a mãe de André Luiz, então vamos refrescar algumas coisinhas em nossa memória. Quem era a mãe de André Luiz, aqui encarnada na sociedade do Rio de Janeiro? Uma mulher de casa, simples, sem nenhuma expressão. Era tido, inclusive, pela sociedade da época, pelas amigas, pelas relações, como a mais boba de todas. Porque era consciente, ela sabia, como toda a sociedade do Rio de Janeiro sabia, que o pai do André Luiz, nas suas imperfeições e nas suas falhas, tinha 2 amantes. E muitas oportunidades, nos chás da tarde, nos encontros com a mãe do André Luiz, aqui encarnada, ela era até de chacota. Mas ela apenas dizia que ela não ia fazer nada, porque o compromisso, ela não ia fazer nada com o marido, porque o compromisso que ela tinha de amá-lo. Passou-se o tempo, ela desencarnou, passou-se o tempo, o André Luiz desencarnou, passou-se o tempo, o pai do André Luiz desencarnou. Só para nós fazermos uma reflexão. Onde o André Luiz foi quando deixou o corpo físico? Onde se encontrava a mãe do André Luiz? Aqui pela sociedade, pela visão do materialismo, pela visão que nós somos corpos, pela visão que nós viemos aqui para aproveitar. Ela estava num ambiente fluídico, energético, muito superior ao nosso lar, de amor e de paz e de luz, que inclusive intercedia pelo Luiz e pelo marido. E o André Luiz só foi acolhido em nosso lar por sua intercessão. Ela rogava ao ministro Clarencio que o amparasse na oportunidade. Todos que lêem o livro são conscientes disso. E aí, numa das visitas que ela fez ao André Luiz, no nosso lar, que ela estava em um plano superior, o André Luiz perguntou: mãe, e cadê meu pai? Ela disse: meu filho, meu pai encontra-se numa região muito mais difícil do que aquela que você estava. Tento tanto chegar ao seu coração. Algumas vezes até aproximo, mas não tenho conseguido ainda. E ele continua lá com as 2 irmãs, que eram as suas amantes, quando ele estava encarnado. E aí ela complementa algo tão profundo, que é esse amor que nós estamos falando. Quando ela fala assim: mas eu já pedi autorização superior em outro plano divino para que eu possa estar com teu pai novamente. E a misericórdia divina, meu filho, já concedeu. Estamos elaborando o nosso projeto reencarnatório. E eu serei novamente a esposa do Laerte. Ele será o meu marido amado. E nós receberemos, como filhas do coração, as 2 irmãs, ao qual ele foi amante.
Então fica para reflexão. Se eu vou vivenciar e agir aqui de acordo com os padrões do materialismo, ou se eu vou vir aqui experienciar, amar e servir e ajudar de acordo com as leis divinas do amor e do espírito imortal que somos. Como eu tenho construído o meu futuro? Tenho deixado para perdoar depois? Tenho deixado para amar depois? Tenho deixado para servir depois? Ou eu vou perdoar agora, amar agora, aceitar a pessoa como ela é agora? Que este é o momento que eu estou. Perdoe-me se a reflexão é difícil, se requer de nós um movimento íntimo muito grande daquilo que nos compraz, daquilo que nós gostamos de fazer, perante aquilo que nós precisamos de fazer, para que nós possamos refletir através da nossa atmosfera psíquica, através do nosso abraço, através do nosso olhar, através da nossa voz, o amor divino, que se encontra igualmente em todos nós. Então vamos todos nós, mais uma vez, elevarmos nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz. Espíritos bons e amigos, nós rogamos que o Senhor conceda a todos nós, conectados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, em todos os lares, passes energéticos de amor. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, agasalhem todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolvam-nos, para que possamos, Senhor, termos a boa vontade, a gratidão, e sermos úteis, Jesus, ao seu amor, para que possamos a cada dia, a cada minuto, onde estivermos, sermos instrumentos de estímulos de alegria e de esperança, de trabalho e de bondade, de compreensão e de perdão. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe pedimos que em todos os lares os benfeitores amigos magnetizem as águas dos copos e das garrafas, com os remédios, com os fluidos, que tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai, a partir das 9h30, estaremos a postos, juntos, com amor. E mais uma vez, o meu muito obrigado, alegria, gratidão a todos que honrosamente, por amor, participou conosco em mais um momento do nosso encontro, da nossa evangelização de espíritos, do nosso pequenino núcleo de amor e luz. Abraço fraterno. Muito obrigado a todos. Desculpem se ocorreu alguma